você me permite aqui ainda, no mundo das artes, Pepe, eu já vou contigo também, mas no caso, uma das protagonistas das artes cênicas brasileiras há muitos anos, eu proponho que a gente fale agora de ninguém mais, ninguém menos que Cláudia Raia, que não teve papas na língua para criticar a cerimônia dos Oscars. Porque, de acordo com a atriz, o resultado teria sido absolutamente etarista. Etarista significa, basicamente, um preconceito contra idades avançadas, né, do pessoal um pouquinho mais antigo. Vamos ver o vídeo aqui para não me deixar mentir. Olha só, gente, eu não ia falar, ia ficar quietinha, porque a Nanda pediu que a gente só mandasse amor e tal. Mas eu não tô conseguindo, porque assim, achei muito, mas muito injusto o melhor atriz do Oscar. Muito injusto. Tudo bem, se a nossa Nanda não ganhe, ok. Mas perder pra Nike não dá. Perder pra Demi Moore não dá, né? Quer dizer, Demi Moore perder pra ela. Realmente não dá. A gente tá falando de qualidade de trabalho. A gente está falando de maturidade cênica. A gente está falando de talento. E a gente está falando de um resultado absolutamente etarista. Meus amigos, quero ouvir a opinião dos meus pares aqui, antes da gente sair julgando. Mas, vamos lá, doutor Yuri Buzyn, te convence? Um pouco complexo, realmente. Eu não tenho a capacidade de julgar a capacidade de uma atriz, mas é muito fácil a gente entender que esse ato que aconteceu, esse evento que aconteceu, nos frustrou. E, naturalmente, essa frustração vai levar a gente a justificar esses comportamentos de alguma maneira, de alguma forma, tanto pela faixa etária, quanto por influências, assim por diante. E qualquer pessoa que, obviamente, é brasileira, a gente estava torcendo loucamente para que isso acontecesse. E aconteceu o nosso primeiro Oscar, mas não essencialmente da forma que nós desejávamos. Exatamente, exatamente. Então, existe uma situação em que, inevitavelmente, o etarismo e o julgamento de estética, ele fica muito mais forte e cruel com mulheres. E quando a gente tem 4 mulheres talentosas, 5 mulheres talentosas ali no Oscar, não estou julgando o talento e nem mensurando o talento de cada uma. Mas todas as outras mais velhas do que a atriz que ganhou, menos experiente. E eu assisti o filme, não é uma obra-prima. Eu já vi filmes muito melhores. Não impressiona a interpretação da atriz. Talvez somatizado a insatisfação da Fernanda Montenegro não ter ganhado, a Cláudia Raia projetou algo que ela tem vivenciado na nossa sociedade, na sociedade contemporânea, aliás, não é só vivenciado na sociedade brasileira, mas realmente essa tentativa de deixar para depois o etarismo, a mulher mais velha, ela é sempre preterida. Bom, se realmente a Cláudia Raia estiver certa e referendada aqui pela delegada Raquel Galinatti, acho que na próxima edição a gente inscreve a Larissa Manoela lá para garantir essa estatueta e aí já maximiza as nossas chances. Vamos ver. A gente descobre se realmente tem chance de dar certo. Aninha. Não, eu acho que tem uma questão aqui que vai um pouco além, que na verdade diz respeito ao que a academia quis mostrar ao dar um prêmio como de melhor atriz para uma atriz que estava fazendo o papel aí de uma garota de programa, né? Eu acho que tem essa questão também. Eu sei que o nosso foco aqui é falar sobre o etarismo, mas é importante, de alguma forma, que a academia queira mostrar que ela está mudando os próprios padrões. Porque eu não sei se a gente comentou sobre isso aqui, mas a Demi Moore, lá atrás, quando fez striptease, foi muito esnobada pela academia, porque acharam que era um papel muito vulgar, que não era um papel de uma categoria que ela poderia ser merecedora de ganhar um prêmio como esse. Parece até uma ironia do destino, que agora que ela tenha tido uma atuação aí que por muitos foi considerada a melhor de muitos anos, ela tenha perdido justamente para alguém que estava no papel que ela teve em striptease lá atrás. Então tem também essa avaliação. Eu acho que é muito difícil da gente se colocar no lugar de quem julga sobre os Oscars, mas fora isso, é um fato que o etarismo é um grande problema e a Raquel coloca isso muito bem. É legal a gente falar sobre isso às vésperas do Dia da Mulher, porque afeta muito mais as mulheres do que os homens por conta da pressão estética associada a isso.
Olha, eu falo por mim aqui, quero ouvir a opinião de vocês. Eu, particularmente, estou preferindo uma abordagem mais emocional em relação a esse Oscar, né? Foram 97 edições, algumas raras indicações aí para o cinema brasileiro, e o copo, sinceramente, minha gente, está mais do que meio cheio, né? Para se comemorar e muito, realmente, é nosso resultado. E não dá para só restringir esse caso aqui à maior experiência da Demi Moore e da Fernanda Torres. A Academia acabou privilegiando uma das protagonistas do filme que foi mais premiado na noite inteira. Então, de alguma forma, tentar diminuir a garota lá. Então, que inclusive eu vou, em nome da precisão, buscar aqui o nome novamente. Concorda, Pepe? Não, esse é o ponto, Marinho. Com certeza está tendo muito choro, né, da Cláudia Raia em relação ao prêmio do Oscar. Se ela acusar de etarismo, quando você pega, por exemplo, a premiação, né, não tem nenhuma discriminação por pessoas de idade diferente no Oscar. Todos os prêmios foram dados para pessoas mais velhas. É, né? Bom lembrar isso, né? Até historicamente. E aí eu queria colocar uma discussão aqui. Né? Existe etarismo ao inverso? Porque, por exemplo, ela falando que a menina não tinha maturidade intelectual, maturidade para atuar, exige maturidade para você ser uma boa atriz, ela não está sendo etarista ao inverso também. Então, essa é a problematização que eu coloco aqui para a mesa. Na minha opinião, está sendo, sim. Foi um baita papel que a Miki fez, foi um baita de um filmaço. O que a Aninha falou foi o que a Miriam falou quando ela veio falar sobre a premiação do Oscar, exatamente para ter uma mentalidade da academia e olhar para as multiplicidades de atuação muito maior que tinha antes, né? O preconceito. Assim, então, isso é digno de aplauso, sim. Concorda em gênero, número e grau. Inclusive, vamos aplaudir o nosso integrante de Caraíba. Temos aí uma salva de palmas. Merecido. Eu falando por mim aqui também, etarismo reverso já existe desde que o mundo é mundo, é uma coisa muito utilizada em debates políticos também, o candidato que é o cacique, o cardeal, o mais velho, cabeça branca, tentando desmerecer candidatos ali insurgentes, mas inexperientes de acordo com eles, mas que representam a juventude, a renovação. Então, cara, isso aí em qualquer disputa de poder, e o Oscar, sejamos sinceros, é uma grande disputa política de certa forma também. É claro que vai existir esse etarismo reverso por outro lado. Então, baita reflexão do nosso PP, mas queria ouvir aqui a nossa delegada Raquel Benetti, que eu só suspeito que não concorda. O etarismo reverso, ele não machuca. O etarismo reverso, para uma pessoa que é jovem e inexperiente, faz com que essa pessoa veja a crítica e vá atrás e buscar conhecimentos e propósitos e objetivos. Quando a gente fala em situações, por exemplo, em determinados ambientes políticos, eu sou considerada mais nova, apesar de ter quase 50 anos. E isso, quando eu venho com críticas ou tentativas de depreciação ou tentativas de querer diminuir a minha fala pela ausência de experiência, eu não me sinto diminuída tanto quanto eu tenho certeza que muitas mulheres se sentem quando são trocadas por duas mais novas ou com uma mais nova, porque aquilo dilacera a autoestima, dilacera e desconstrói tudo aquilo que aquela mulher sente e sabe da sua existência. Então, falar que o etarismo real é tão gravoso quanto o etarismo reverso, isso é uma balela, isso não é. É a mesma coisa falarmos que o preconceito é contra minorias, negros e aqueles que são vulneráveis sociais é o mesmo do que o preconceito contra aqueles privilegiados socialmente, os mais bonitos e os mais privilegiados. Então, existem vários pêndulos e eu acho que aliás, eu tenho certeza. Isso é uma balela. Bom, palavras fortes, contundentes, polêmicas, mas eu queria te ouvir, Pepe. Não, pode falar. A Raquel confunde, faz uma confusão terminológica aí. Não pratico mansplaining aqui, porque eu sei muito mais do que você está falando, Pepe. A palavra é minha e você não coloque palavra através de mansplaining. Delegada, com todo respeito. Para um grande esquerdista, é um grande praticador de mansplaining. Vamos lá. Pepe, fica à vontade. Esquerdista às avessas. Hipocrisia, mansplaining. Eu não preciso da sua explicação, meu queridão. Existe mansplaining ao inverso? Existe mansplaining ao inverso? Eu não preciso de sua explicação. Você precisa, porque é um programa democrático e de debate. Então você tem que ouvir. Então você fala as suas bobeiras, mas não para me explicar, porque os meus conceitos eu sei. Mansplaining. Ouviu errado. Vamos lá, racismo inverso não existe mesmo, de fato, né?
Até porque tem uma discussão que teve naquele propaganda da Magazine Luiza, né? E com certeza o pessoal falou que a Magazine Luiza, quando ela colocou, né, aquela convocação para contratar negro, né, somente negro, né, na empresa, uma política dela de cotas da empresa privada, ela estaria fazendo preconceito inverso contra as pessoas brancas. Aí, amplo debate na população, chegou até no judiciário isso aqui, o judiciário decidiu que não existe racismo inverso. Agora, etarismo inverso é um tema que está todo mundo falando. Ainda mais uma atriz, né, nova, né, que tem preconceito, sim, em fazer um papel complexo, achando que ela não tem condições de fazer um complexo pela sua idade. Né, e por aí vai. Claro que é importante, Marinho. Claro que é importante. Eis a questão. No momento que etarismo... Justo. A gente vai continuar aqui por mais alguns minutos, mas não sem antes, infelizmente, me despedir no auge aqui do programa. Para todo mundo apenas que está nos ouvindo, sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta amanhã. A gente segue em frente aqui, claro, debate acalorado, importante. Rodolfo Maris, mete a mão nessa cumbuca desse vespeiro também. Marinho, por favor. Você já falou, eu tenho outros pares. Só uma coisa, a partir do momento que existe um debate e a opinião é colocada, ele coloca a bobeira que ele quiser, as baboseiras e as deturpações conceituais que ele quiser. Agora, me explicar, não. Então, você presta atenção. Pepe, você fala o que você quiser. Agora, me explicar, eu tenho que te explicar, você não tem que me explicar nada. Me respeita, porque eu busco... Olha, eu estou falando, então assim, eu estou falando, eu deixei você falar. Não, sinceramente, eu não vou deixar. Eu e o Rodolfo estamos aqui. Eu não vou deixar. Estamos aqui. Sinceramente. Deixa o seu autoritarismo de lado. Não. Vamos lá. Muita bolinha no chão de todos. Eu te peço encarecidamente. Depois você se resolve aqui, o clima estava maravilhoso. E é um assunto que merece mínimo de serenidade aqui. Doutor Yuri, vamos ouvir do psicólogo aqui, não ficar na base dos psicanalistas de botequim aqui. Vamos lá, diga lá. Não, sem sombra de dúvida, qualquer julgamento, qualquer forma que a gente tenha de preconceito vai doer ao outro. Isso é natural. O ponto é que a gente tem que ter um pouco mais de respeito um com o outro, onde cada um vai ter um aprendizado, independente da idade, a gente tem experiências e cognições diferentes. O que a idade vai fazendo muitas vezes com a gente é a gente ter maturidade sobre certos assuntos, porque a gente já passou por aquilo, a gente já viu aquelas situações. E a juventude, ela tem muito aquela força, aonde ela vai mostrar um outro ímpeto natural, porque ela ainda está num outro processo cognitivo e de evolução. Então é importante ter a valorização de todos e que todos saibam conversar entre si, que é a grande dificuldade. Aí, fica com essa mensagem maravilhosa. Mensagem de paz. Altiva, né? Para a gente realmente partir para a conclusão, então, do nosso programa de hoje. Agradecendo demais a tua presença, sempre agregando. E, claro, é uma discussão que vai dar o que falar ainda, essa questão do etarismo. Existe etarismo reverso? Já temos, inclusive, a pauta aí para os próximos programas. Você já é o nosso convidado, já, doutor Yuri Buzin, agregando demais aqui no Morning Show, no momento.